Graça e paz, queridos. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por nos trazer em segurança e em paz a esse lugar. Obrigado porque o teu amor dura para sempre. Obrigado por tuas misericórdias. Ela é a causa da gente não ser consumido. Obrigado por tua bondade, porque ela anda junto com a tua misericórdia e ela se renova sobre a nossa vida todas as manhãs, e nós te agradecemos por isso. Obrigado pela igreja reunida. E nós estamos reunidos em teu nome. E o teu nome é poderoso para fazer infinitamente mais. Então nós nos colocamos diante do Senhor agora, com reverência, reverenciando o teu nome que está aqui nesse lugar. E te adoramos em espírito e em verdade. Dedicamos essa noite ao Senhor. Dedicamos esse dia ao Senhor. Te pedindo um milagre. Faz um milagre aqui hoje. Fala conosco na tua palavra. E que nós sejamos ensinados, instruídos pelo Senhor Jesus. Oro, peço pela vida dos irmãos que estão enfermos, que o Senhor os visite. Obrigado por ouvir nossas orações e súplicas. O nosso irmão Lenilson, graças a Deus, já está em casa. Nós te louvamos, te agradecemos por essa vitória, Jesus. Continua agindo, continue trabalhando. Continue sendo o Jeová Rafá, aquele que sara. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e oramos a Ti. Amém e amém. Amém. Tome seu lugar. Abra sua Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá. Capítulo de número 3. Você está com sua Bíblia? Amém. Crente sempre anda de Bíblia, né? A partir do versículo de número 1, eu estou com uma dor de cabeça aqui, daquelas violenta, mas a gente chega até o fim. Então vamos lá. E a minha dor de cabeça não tem problema ouvir barulho de glória a Deus. Não tem. Eu acredito que até cura. E aí, quando você vai glorificando aí, o pastor vai sendo curado. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, repreende e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas. Vamos lá? Coloca na tela a projeção, conseguiu? Só para a gente refrescar a memória, a gente começou há 6 semanas atrás a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A primeira igreja que a gente falou foi a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja que ela era cheia de elogios, mas tinha perdido o amor. Éfeso é um chamado para mim e para você, para a gente se arrepender. Olha para o seu irmãozinho e diz assim: é tempo da gente rever e se arrepender. É tempo de você voltar ao primeiro amor. Se você perdeu, volta onde você caiu. Éfeso fala historicamente do período da igreja apostólica, o período que vai entre o ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. Aí depois a gente falou, na terceira semana, nós falamos sobre a igreja de Esmirna. Está em Apocalipse capítulo 8, do 1 a 11. A igreja de Esmirna, diferente de todas as demais, é a única que não tem uma repreensão. Esmirna é uma igreja que é chamada para os dias, para suportar os sofrimentos. Sabe, é tão interessante a gente falar sobre esse assunto, uma igreja que está disponível para suportar sofrimentos, porque a gente passa pelos sofrimentos do tempo presente. Agora é como a gente encara todas essas coisas, é como a gente enfrenta essas lutas. Esmirna vai falar de um período de perseguição da história da igreja. Falamos sobre a igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, verso 12 até o 17. Pérgamo representa a igreja que permanece fiel. Pérgamo nos ensina para a gente não deixar a permissividade entrar em nossa comunidade. Não permita, coisas entrarem dentro do seu coração e ir minando aquilo que em você é fidelidade de Deus. Pérgamo vai falar historicamente do período entre 300 até 600 depois de Cristo. Aí vem a igreja de Tiatira, a gente falou semana passada, fala de Apocalipse 2, do 18 até o 29. E hoje a gente vai falar sobre essa igreja, a igreja chamada a igreja de Sardes. Então vamos lá, vamos começar para a gente compreender. A carta começa dizendo Jesus se apresentando para a igreja, e a apresentação dele para a igreja, ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías capítulo 11, versículo de número 1. Pastor, o que é os 7 Espíritos de Deus? Então vamos ver o que é os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, verso 1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Fala sobre os 7 Espíritos de Deus: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. E aí Jesus começa se apresentando a essa igreja dizendo: eu sou aquele... Deixa eu voltar lá, só para mim ler aqui e não falar bobagem, que a minha dor de cabeça está forte. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele começa se apresentando dizendo: ele é aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Pastor, o que isso representa para nós? Jesus, ele começa dizendo: eu sou aquele que tem toda a autoridade. Jesus tem autoridade sobre sua vida, Jesus tem autoridade sobre a enfermidade, Jesus tem autoridade sobre a igreja, Jesus tem autoridade sobre governantes, Jesus tem autoridade sobre toda a terra, sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é aquele que manda, ele é aquele que dá ordens, ele é aquele que faz, é aquele que desfaz, ele é aquele que edifica, ele também é aquele que derruba, ele é aquele que levanta, ele também é aquele que abate. Eu e você só precisamos compreender que toda autoridade, todo poder pertence a ele, meu irmão.
Porque às vezes a gente começa a experimentar de algumas coisas e a gente começa a achar que nós somos muita coisa e a gente precisa entender. Ele é aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Ele é aquele que tem toda a autoridade. Eu e você, irmão, nós somos tão insignificantes, que a Bíblia tem um momento que vai dizer que a gente é como a areia do mar. Foi na praia, um grãozinho daquele, você consegue separar? É até difícil a gente separar um grãozinho. A Bíblia vai dizer que nós somos isso, mas ainda que a gente seja isso, tão pequeno, Jesus ama a gente. E eu quero dizer que Ele te ama. Mas por mais que você experimente de coisas assim muito grandiosas, nunca esqueça, Ele é quem tem toda a autoridade. Ele é que é Senhor de todas as coisas. Continua lembrando de quem você é, de onde você veio, onde Ele te chamou, de onde Ele te tirou, o que Ele fez na sua vida, porque eu e você não passamos de pó. A gente veio do pó e a Bíblia diz que a gente vai voltar ao pó. Então guarda isso no seu coração. Sabe, como igreja aqui nesse lugar, pastor, por que Jesus começa se apresentando assim? Porque essa igreja é a igreja mais relevante de todas as 7 igrejas. E eles tinham uma característica muito peculiar, a igreja de Sardes. Eles ficavam no alto de uma colina. Para chegar até Sardes e saquear e tomar Sardes era muito difícil. Além de estarem num lugar muito privilegiado, a cidade de Sardes era cheia de muros, sabe, muralhas muito grandes, e eles descansavam nisso e achavam, nós nunca seremos atingidos. Mas um dia, um cara decidiu, nós vamos entrar e a gente vai derrubar, e achou uma pequena brecha no muro. De noite, os soldados estavam dormindo, morador da cidade, ele se gabava, ninguém entra aqui, nós somos os melhores, nós somos os maiorais. De madrugada, aquele exército fez um buraco, sabe, na muralha, entrou por ali, dominou e tomou aquele território. Por isso que Jesus diz assim, eu sou aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, eu sou aquele que tem toda a autoridade. Jesus pode te levantar o mais alto que você pode imaginar, ou ir muito além do que você pode imaginar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele faz infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. Escuta, Jesus pode fazer exceder os seus pedidos de oração, as suas súplicas, os teus desejos. Ele pode te levar lá em cima, mas quando você chegar nos lugares altos, nunca se esqueça, eu só estou aqui porque Ele me trouxe aqui, eu só estou aqui pela misericórdia dEle, eu só cheguei onde estou porque Ele tem sustentado. No dia que Ele puxar, eu caio e acaba tudo isso, meu irmão. Guarde isso no seu coração. Pastor, por que o senhor está falando isso para nós hoje? Porque Deus tem um tempo de exaltação para essa casa, mas a gente nunca pode esquecer quem nós somos, e tudo que está acontecendo é por Ele, para a glória dEle, e eu e você somos só um grãozinho. Eu não sou nada, meu irmão. Ah, não, o pastor Júnior é top, o pastor Júnior, é pastora Cristiana, então, já escreveu 2 livros, minha pastora, pastora linda, pastorona, pastorinha, esquece, irmão, esquece tudo isso. Eu e você não somos nada. Se a gente é alguma coisa, é só por quem habita dentro de nós. A minha igreja é melhor, a minha igreja, a gente costuma dizer, né? Eu estou na melhor igreja do mundo. Escuta, guarda esse segredo só para você. Não entra numa rota de competição de falar que nós somos melhores do que a... Não somos. Não somos. Eu vou repetir para você, nós não somos. Nós somos apenas um grãozinho de areia que Jesus está decidindo nos abençoar em algumas coisas. Só isso. Porque no dia que a gente se achar alguma coisa, escuta, se sair o Espírito de nós, Gabriel, nós não somos nada. Se tirar o Espírito da sua vida, nada. Se tirar a bênção de Deus da minha vida, nada. Guarda isso hoje. Pastor, por quê? Porque a igreja de Sardes se gloriava. Ninguém entra aqui. Nós somos imbatíveis. Era uma igreja muito rica. E eles, aquela cidade, eles construíram
uma fábrica têxtil. Era uma cidade assim muito pioneira. Eu não queria usar a palavra tecnológica porque não existia isso na época. Mas eles estavam avante, estavam muito além. Por quê, pastor? Porque eles descobriram uma técnica muito pessoal deles de tingir os tecidos. E a renda deles e a riqueza deles vinha do tingimento desses tecidos. E a gente precisa entender isso, porque lá na carta ele vai dizer assim: olha, vai ter gente que vai se vestir de vestiduras brancas. Ele diz assim: ao vencedor vai estar vestido junto comigo. Sabe por que ele está fazendo uma alusão à roupa que vocês tingem, a roupa que vocês têm, o tecido caro que vocês vendem, não se compara àquilo que eu tenho para dar ao vencedor. Porque eles se gloriavam do tecido que eles produziam. E às vezes nós nos gloriamos daquilo que a gente tem, nós nos gloriamos, nós temos isso de bom, nós temos isso de bom. Escuta, irmão, se tem alguma coisa de bom na nossa vida, é a presença do Espírito Santo. Eu queria que tu guardasse isso para você. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque é um alerta de Deus para a minha vida. Eu fui pregar num lugar e o pastor falou assim: pô, cara, você é uma benção. Eu falei: obrigado. Ele falou assim: você é tão simples. Eu falei: amém. E fiquei pensando naquilo: você é tão simples. Eu falei: cara, o que é ser simples? O que é essa simplicidade? Fui pregar em outro lugar. Pastor, o senhor é uma benção. Eu falei: amém, glória a Deus. O senhor é tão simples. Eu falei: cara, é o segundo. Por que ser tão simples? Será que ser tão simples é usar calça jeans, tênis e blusa de malha? Será que ser tão simples é a gente, sabe, dar uma de coitadinho? Olha, não sou nada, irmão. Já viu? Tem uns caras que se vestem de simples, mas são uns terríveis de uns orgulhosos. Se veste de ovelhinha. Aqui é ovelhinha, é só ela, né? Não é nada com você não, meu amor. Sabe, se veste de santidade, mas lá dentro, escuta, para as outras igrejas ele diz assim: eu sou aquele que tem olhos como de chama de fogo. Para outra igreja ele diz assim: eu sou aquele que tem a boca, sabe, uma espada afiada como de 2 gumes. Só que para essa igreja, ele vai se mostrar de uma outra maneira. Ele vai dizer: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu tenho as 7 estrelas. Eu sou aquele que tem toda a autoridade. Olha para o seu irmão e diz assim: Jesus tem toda a autoridade. Agora escuta. Eu estava estudando isso agora à tarde, com muita dor de cabeça. E eu cheguei à conclusão que essa carta é a carta mais relevante para nós como igreja hoje. Pastor, tem uma das cartas que é mais importante, é essa carta. Pastor, por que essa carta é tão importante? Por que essa carta ela fala tanto para nós? Porque a igreja de Sardes, ela imprimia uma imagem. Qual imagem? Jesus diz assim, ele primeiro se apresenta, mas depois ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu vou repetir o que eu estou repetindo nessas 5 semanas. Conheço as tuas obras. Pensa Jesus olhando para você hoje, Dudu. Você batizou ontem. Eu conheço as tuas obras. Pensa Jesus mirando os seus olhos hoje, Érica. Eu conheço as tuas obras. Eu te conheço, tá, Mariana? Eu conheço as tuas obras. Só que para essa igreja, olha as obras de Jesus. Você tem fama, mas está morto. Pastor, por que essa igreja é tão importante para nós? Por que essa igreja leva a gente a reflexões, a pensamentos? Porque a gente vive dias hoje, sabe de quê?
de viver de aparência e imagem. Por que o senhor diz isso, pastor? Eu estava lá em Ipanema, não aqui tem praia, Ipanema sem praia, lá no interior de Minas Gerais. Peguei uma estradinha, curva de um lado, curva para o outro, curva para o lado, curva para o outro. Olhei para o lado para ver se Cristiane já tinha sido arrebatada. E ela estava com a carinha assim, ó. Muita curva. Falei, está passando mal ela. Muita curva. Falei, quantos habitantes tem aqui? Eu brincando com os irmãos, acabou o culto. A gente estava 10h30 no meio da rua. A Cristiane passou muito mal. Eu acabei de pregar, estou procurando a minha mulher para orar pelas pessoas, o pessoal tudo no altar. E eu estou procurando, falei, cara, cadê a Cristiane, cara? Nunca fez isso comigo, essa mulher. Aí comecei a olhar no chão para ver se ela estava ajoelhada, orando por alguém. Nada. Daqui a pouco, quando eu terminei a oração, aí está ela sentada, amarela. Falei, o que foi? Passando mal. Botei a mão nela gelada. Eu falei, vai lá deitar, não morre aqui não, que a gente está longe a beça de casa. Acabou o culto, eu e os jovens conversando e tal. Eu na rua, falei, gente, vou confessar um negócio para vocês aqui, tô meio preocupado. Aí eles abriram um olhão, os mineiros. Mas que foi, senhor? Eu falei, cara, muito perigoso aqui. Eles, pastor? Eu falei, cara, tô com medo. Escuta, estou lá dentro, irmão. 22 mil habitantes, a cidade é pequenininha. Aí alguém falou assim, pastor, a gente acompanha a sua igreja. Caramba, tua igreja é top, hein? Aí eu fiz a mesma coisa que a Noemi falou, glória a Deus. Aí chegou outro mineirinho, ô pastor, tua igreja é top, hein, pastor? Falei, glória a Deus. Eu comecei a pensar, qual a imagem que a gente passa? Ou será que a gente se preocupa tanto com a imagem? E Jesus olha e diz assim, tem fama de que vive, mas está morto. Para todo mundo, top. E para Deus? O que Deus pensa da gente quando Ele olha os nossos cultos? O que Deus pensa da gente quando Ele está passando o feed lá do Instagram? O que Ele pensa da nossa igreja? Quando Ele acessa o YouTube, Ele vai ver o culto de domingo. O que Ele pensa da gente, irmão? A gente está vivendo num mundo onde as pessoas se preocupam mais com o que as outras vão pensar dela. Minha esposa está aqui, sabe muito bem do meu pensamento quanto a isso. Não estou nem aí para o que pensam ou deixem de pensar de mim. Nem ligo, de verdade. E não é que eu ando fazendo besteira, não. Mas é que a minha vida aqui no altar é a mesma dentro de casa, é a mesma quando eu estou na rua, é a mesma quando eu estou no supermercado. A minha vida é a mesma coisa, irmão. Não muda em nada. Mas a gente vive num mundo hoje onde as pessoas estão preocupadas com com a aparência. Vamos tirar uma foto? Ai, peraí. Aí a mulherada já joga o cabelo aqui do lado, aqui, ó. Aí tá arrumada. E pior que tem uns homens que tá estranho também. Tá estranho. Vamos tirar uma foto. Não, pastor, não dá para tirar foto agora não, que peraí, tem os irmãos estranhos por aí. Escuta, a gente está tão preocupado com a nossa aparência, com a imagem que a gente está mostrando, e a gente esquece que a imagem que a gente tem que transferir é a imagem do Deus da nossa vida. A imagem que deve ser refletida em mim, mostrar para o mundo, é Cristo em nós, a esperança da glória. A imagem que a igreja precisa passar não é a igreja moderna, não é a igreja isso, não é a igreja aquilo, não é a igreja A, B ou C, é a imagem da igreja de Jesus. Essa é a imagem que a gente deve se preocupar. Pastores, se não entenderem, escuta, se eu estou refletindo a imagem dele, eu não preciso esperar que ninguém entenda.
Se a linguagem da igreja tem sido a linguagem do céu, eu não preciso estar preocupado se eu vou agradar A, B ou C. Se a imagem da igreja é exatamente a imagem de Jesus, eu não tenho que me preocupar se eu vou ser aceito ou rejeitado pela sociedade. O que eu preciso me preocupar é: eu estou refletindo a glória de Jesus ou não? Porque de nada adianta a gente ter fama de que vive, mas a gente está morto. E o que mais me chama a atenção nessa carta, Jesus vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, tem fama de que vive, mas você está morto. Era uma igreja que parecia que estava fazendo um barulho na cidade. Quem olhava a canção daquela igreja dizia: uau, que ministério de música. Quem olhava os ministérios daquela igreja dizia: uau, que igreja cheia de atividades. E se você for analisar a carta, as 4 igrejas que a gente falou antes, eles estavam lutando contra os nicolaítas, contra a doutrina da Jezabel, contra a doutrina de A ou B, a doutrina, o ensino de Balaão. Tinha um monte de heresia no meio da igreja. E Sardes não tinha nada. Era uma igreja que a gente olhava e dizia: não tem heresia nessa igreja. Mas escuta, não tinha heresia, mas também não tinha vida. Irmão, eu não quero ser achado como morto achando que eu estou vivo. Eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja que tem fama de que vive, mas para Deus a gente está morto. Porque o galardão dos homens é passageiro, temporal, transitório, acaba logo. O mesmo braço que me abraça hoje, amanhã diz que me odeia. O mesmo braço que diz que me ama, amanhã está enfiando-lhe a faca em mim, torcendo ainda para eu morrer logo. Escuta, a gente precisa parar de se preocupar com uma imagem que a gente está mandando para as pessoas e começar a se preocupar: será que eu estou refletindo a imagem do Deus Criador de todas as coisas? Eu queria que você refletisse hoje: qual imagem você está transmitindo? Que igreja você está sendo? Passa o slide aí. Alerta. O diabo não se preocupa em perseguir uma igreja que idolatra a sua própria imagem. O diabo não está preocupado com uma igreja que ela fica idolatrando sua própria imagem. Escuta, irmão, que depois desse culto, depois dessa mensagem, a gente pare de olhar para a nossa própria imagem. A gente pare de olhar, e ficar lá contemplando. Sabe aquele narcisismo? Eu sou uma igreja bela mesmo. Escuta, que a gente faça como aquele pecador publicano e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou miserável, pobre, cego e nu. Tem misericórdia de mim. Será que hoje você tem coragem de abrir sua boca e dizer assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida? Abra a sua Bíblia, vamos lá. Apocalipse, capítulo 3. Coloca o texto para mim aí na tela, por favor, minha filha. Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, tem fama de que vive, mas está morto. Verso 2 diz assim: seja vigilante e consolida o resto que estava. Escuta, ele diz: olha, você tem fama de que vive, mas tu está morto. E detalhe, ainda tem coisa que está viva dentro de você, mas que está próximo da morte, estava para morrer. E ele diz assim: olha, seja vigilante e consolida, torna firme o resto que estava para morrer. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Escuta, se a nossa igreja estava se preocupando tanto com a imagem, achando que a gente estava vivo, mas estava morto, escuta, ainda tem coisa que está viva dentro de nós. E ele está dizendo assim: torna firme aquilo que está vivo. O que tem dentro de você que ainda está vivo? Jesus está dizendo assim: torna firme aquilo que está vivo ainda. Ainda está vivo em mim é o temor, então torna vivo o temor. Está vivo em mim ainda é uma vida, eu estou buscando, estou lutando para orar todo dia. Torna firme isso na tua vida, irmão. Pastor, eu estou lutando todo dia para ler a Bíblia. Torna firme esse desejo de buscar a Deus através da palavra, meu irmão. Torne firme aquilo que em você ainda está vivo, mas que estava no caminho da morte, querido.
E olha o que diz mais: seja vigilante, consolida o resto que estava para morrer. E aí tem uma vírgula e diz assim: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Escuta, muita gente vai dizer que esse íntegras aqui está falando de integridade, da gente andar reto. Mas esse íntegras aqui sabe de quê? De ser pleno, completo. Jesus está dizendo assim: olha, as tuas obras eu não tenho achado elas completas. Você faz as coisas para Deus, mas faz pela metade. Eu vou fazer isso para Deus, mas essa parte aqui eu não vou fazer não, porque essa parte aqui fala do meu morrer, da minha morte para mim mesmo, então essa parte aqui não. Escuta, Jesus hoje está nos dando a oportunidade da gente dizer assim: Jesus, faz algo novo em mim a partir de hoje. Você está entendendo isso aí, sim ou não? Versículo de número 3, acompanhe comigo, por favor, deixe sua Bíblia aberta e abre também o coração. Verso 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens o quê? Recebido e ouvido e guardam. O que você recebeu, o que você ouviu, Alexandre, guarda. Em último lugar, arrepende-te. O que você recebeu, ouviu, guarda, Maria Eduarda, e se arrependa. O que você recebeu, o que você ouviu, guarda, William, e se arrependa. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando com a gente? Lembra, pois, do que você tem recebido. Escuta, deixa eu só te refrescar a memória. Você tem recebido de Deus aqui nesse lugar? Desse altar aqui você tem ouvido aquilo que é a palavra de Deus para a tua vida, aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem ouvido. Escuta, guarda, não joga fora não, irmão. Guarda, não despreza não aquilo que você tem ouvido e recebido desse altar. E o texto diz assim: além de guardar, se arrependa. Porque tem gente que guarda, mas continua na mesma rota errada. Guarda, mas continua caminhando no mesmo erro, no mesmo pecado. Escuta, ouça, receba, guarde e arrependa-se. 4 ações que eu e você precisamos ter para a gente mudar esse quadro de sermos uma igreja que tem imagem de que vive, mas está morto. Receber, ouvir, guardar e se arrepender. Porque o texto diz assim: porquanto, se não vigiares, eu virei como? Tu sabe quando o ladrão vem? Podiam até fazer um aplicativo, né? Receber notificações. Olha, o ladrão vai vir hoje 5, 10 e 15 segundos, porque os segundos são muito importantes. Jesus diz assim: olha, se você não vigiar. Primeiro ele fala: olha, o que você tem recebido, o que você tem ouvido, guarda e se arrepende. Aí ele vai dar um alerta. Ele vai soltar uma notificação do céu. Ele diz assim: porquanto, irmã Lúcia, se não vigiares, eu virei como ladrão, Reinaldo. Escuta, é algo que a gente não espera. É algo, sabe, que a gente não está esperando. E ele diz: eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Escuta, que eu e você, que a gente faça parte desse grupo, irmão Júlio. Que a gente seja parte integrante disso, Marlon. Aqueles que não se contaminaram, aqueles que não sujaram a sua roupa, aqueles que não mancharam as suas vestiduras, porque esses vão andar de branco junto comigo. E me faz lembrar de um texto, eu encerro aqui. A Bíblia diz assim: vai chegar um tempo
que quem está sujo se suja mais. Quem está limpo se limpa mais. Eu quero dizer que esse tempo está chegando. Não, na verdade, esse tempo é chegado. Quem está limpo, santifique mais as suas vestes. E quem está sujo, vai se sujar mais. E que o Senhor te abençoe com essa palavra. Número 1, que a gente não seja uma igreja que vive de aparência, de imagem. Que a gente jogue fora hoje. Que a gente abandone nesse altar tudo que é ações de se preocupar com aparência e não ter essência. Se preocupa com aparência, mas não tem fundamento. Se preocupa com aparência, mas não tem conteúdo. Me faz lembrar dos sepulcros, chamados sepulcro caiado. O que era isso? Por fora, bonito, belo. Sabe aquele sepulcro dos faraós antigos? Por fora, uma beleza tão grande, só que quando abria, cheio de coisa morta, mal cheirosa. Escuta, que a nossa vida não seja um sepulcro caiado, que as pessoas olhem, por fora está tudo perfeito, por dentro cheira mal. Por dentro, a gente não quer nem olhar, a gente quer fechar os olhos, porque é tão feio que está saindo. E a Bíblia diz, Jesus instruindo, diz assim: o que contamina não é o que entra, mas o que contamina é o que sai. Sabe por quê? O que sai vai definir quem somos. O que está saindo da sua boca define quem você é. Para perto de alguém que celebra a doença. O que sai da boca dessa pessoa? Doença, 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 e mais doença, e mais doença. Para perto de alguém que celebra depressão. Escuta, você vai ficar 10 minutos com a pessoa e se tu não correr, tu fica deprimido. Depressão, depressão, eu sou abandonado. Eu não aguento. Pastor, tu tem que ajudar. Escuta, estender a mão para ajudar e tirar a pessoa de lá é uma coisa. Ficar compactuando com aquilo é outra. Eu não faço parte disso, não. Mas você não é pastor? Sou, para tirar a pessoa de lá. Você quer minha ajuda para sair? Aqui, minha mão, ó. Vamos lá, vamos sair dessa condição. Agora, para com alguém que tem fé. Para com alguém que crê nas Escrituras. Para com alguém que ouve o que Jesus pensa ao respeito dela. Ela pode estar passando a magrela mais terrível, o momento mais delicado. Você para perto dessa pessoa, ela chora. Ela diz: olha, minha condição é essa, mas eu creio que o meu Redentor vive. Mas eu sei que eu vou sair dessa parada. Mas o meu choro pode durar essa noite, mas a alegria vem pela manhã. Escuta, é gente que não vive por imagem, é gente que vive em espírito e em verdade, irmão. E é essa igreja que Jesus está procurando. Não é igreja de super-heróis, não, não é não. Não é. Se você pensou isso, mentiram para você. Não é essa igreja que eu estou pregando. Eu estou falando de uma igreja. Se você já recebeu um diagnóstico ruim, a gente chora mesmo. Se você já recebeu uma notícia, sabe, aquela pancada na boca do estômago, que faltou ar, é ruim mesmo. Mas se eu creio no Senhor, eu choro aquela noite, mas pela manhã eu me levanto. Eu digo, eu sei que Ele vive, meu Redentor vive. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vai o meu socorro. Ai, quem crê no Senhor diz, o meu socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa série de mensagens eu fiz ela no tempo da pandemia. A primeira semana a gente estava todo mundo em casa, não tinha culto aberto. Na quinta semana, exatamente essa, a gente estava voltando o culto, e eu estava vendo o culto hoje. E a Cristiane estava aqui, magrinha, tadinha, um ossinho. Ossinho gostoso, aleluia.
magrinha. Ela estava passando uma magrela. Tudo que ela comia, botava para fora. Comia, gorfava. Comia, botava para fora. Não aguento mais. Falei, vai vencer, vai vencer. Vai vencer, meu amor. Eu fui levar ela para uma emergência, ela vomitando. Não tinha mais o que vomitar, ela estava botando a alma para fora. Ela desabou aquele dia. Eu não aguento mais. Eu falei, Deus está conosco. Um culto aqui, ela estava sentada aí. Ela tomou uma posição, ela falou, não, hoje Jesus vai me curar. Está aí, ó. Agora tem que ficar sem comer para emagrecer de novo. Jesus está contigo, Márcia. Eu também estou com você. A gente não tem imagem de que vive, mas está morto, não. Essa igreja vai adorar em espírito e em verdade. E a imagem que sair pelas redes sociais, pastor, é uma crítica para o pessoal da rede social? Lógico que não. Eles são maravilhosos. Então, transmitindo para a rede aquilo que a gente vive aqui. Mas eu não posso me preocupar com a rede e esquecer da minha vida. Eu não posso fazer fama e cara de que vive e está morto. Jesus diz, não. Ainda tem poucos. Ainda tem gente que manteve fiel. As vestes estão brancas. E esses vão andar junto comigo. E eu creio que é você que está aqui. Eu creio que é parte dessa igreja. Eu queria dizer que é toda a igreja, mas eu não posso mentir. Eu não sou mentiroso. Parte dessa igreja não tem fama. Ela de fato está viva. E essa igreja viva é a igreja que onde ela passa, ela vai deixando rastros. Onde ela passa, ela vai deixando marcas. Onde essa igreja passa, ela vai deixando, pegadas. Eu passei por aqui. Ela vai deixando, reconhecimento. Alguém que tem vida passou aqui. Porque quem tem vida, onde passa, por onde passa, tudo transforma. A Bíblia diz que tem um rio de Deus, que onde ele passa, tudo que está morto torna a viver. E por onde esse rio passa, ele traz vida. E eu quero dizer que o rio de Deus tem passado aqui. E você, por onde você passar, você vai deixar um rastro de vida também. Por onde você passar, você vai deixar um rastro de bênção. Escuta, o crente que está vivo, que não vive de imagem, não vive de aparência, mas vive em espírito e em verdade, no trabalho onde ele trabalha, onde ele passa, deixa um rastro de vida. A vizinhança deixa um rastro de vida. Aonde ele passa, em relacionamentos, em amizade, ele deixa um rastro de vida. As pessoas falam assim, cara, aquele cara era de Deus mesmo. Aquele irmão era de Deus, aquele vizinho era de Deus, aquele amigo de trabalho, aquilo era servo de Deus de verdade. Aquele colega, aquela pessoa que eu conheci no trem, aquilo é crente de verdade, aquilo tem vida de Jesus de verdade. Eu quero dizer que essa pessoa é você. Eu quero profetizar que é sobre você. Você vai ter vida. Quem tocar em você vai sentir vida saindo da tua vida. Eu tive um professor no seminário, nunca mais esqueci aquele homem. A primeira aula que eu tive com ele, irmão, eu chorava, eu estava numa magrela tão grande. Eu e Cristiano, a gente tinha dinheiro para nada mesmo. Para ir para o seminário, a gente tinha um dinheiro de ida e de volta, e sobrava R$1, a gente comprava uma caixa, 6 caqui, a gente enchia a barriga de caqui, porque quando voltasse para casa não tinha janta não. Aí a gente chegava em casa e ia orar. E tinha 2 programas de rádio, a gente não tinha televisão, na época o DVD era uau. Quem tinha DVD isso era muito rico. E a gente só tinha um radinho que só tocava quando essa mulher botava a mão. O radinho tinha raiva de mim. A gente chegava do seminário com a barriga cheia de caqui e de água. Eu deitava no chão. Falava, Cristiano, liga o radinho.
eu ouvia 2 pastores pregando. Um pastor de uma igreja grande em Nova Iguaçu, pastor Marcos Gregório. Cara, eu chorava ouvindo aquele cara pregar. Eu falava, Deus, eu quero pregar assim, mas eu não sei não, Senhor. Eu chorava. Acabava, eu pulava para outra rádio. Aí eu ouvi um outro que ele era o rei das ilustrações, dos pregadores do telhado. Ai, eu chorava. Eu falava, eu não sei falar igual esses homens, Jesus. Com a barriga cheia de caqui. Escuta aí, primeira aula no seminário. Pastor Henrique de Araújo, eu vou fazer de tudo para trazer esse homem de Deus aqui ano que vem. Ele estava falando sobre o livro de Romanos. E aquele cara me fez apaixonar pela Bíblia. Ele me fez amar mais a Jesus, amando a palavra de Deus. A aula dele começou às 7 horas. Quando deu 10h30, era o horário final da aula, ele falou, a aula já acabou, eu entendo que tem gente que precisa ir embora por causa de ônibus, mas eu vou continuar. A aula virou um culto, terminou, era meia-noite. Eu tive que sair 11h30 porque a gente ia de ônibus, era o último ônibus que saía para ir para Nilópolis. Irmão, mas eu chorava tanto, eu falei, Deus, eu não sou nada. Mas escuta, Deus olhou para aquele garoto que não era nada mesmo. Ele falou assim, você não é nada, mas eu te amo. Você não é nada, mas eu vou repartir algumas coisas do meu coração com você. E Jesus tem feito isso até hoje. Escuta, pastor, por que o senhor falou desse seminário? Porque esse professor marcou tanto a minha vida. Porque aquele homem tinha muito, penso, cara muito inteligente. Penso, cara que era uma enciclopédia. Ele começava a falar, sabe, um livro tal, e ele recitava o livro todo. Ele falava do outro, falava da Bíblia, recitava a Bíblia toda. Eu falei, cara, esse cara é um monstro, é um gênio. Mas quando ele ia orar, ele esquecia todo o conhecimento que ele tinha. E ele colocava o coração dele diante de Jesus. Eu falei, eu nunca vi isso. Eu sempre fui ensinado que se o cara estudar muito a Bíblia, a teologia, o cara fica seco, fica cético, fica chato, fica horrível. Mas ele tinha muito de Bíblia, ele tinha muito de conhecimento, mas ele tinha muito coração cheio de Jesus. E eu falei, Deus, eu quero ser um homem de Deus igual esse cara. Sabe por quê? Porque quem não tem fama de que vive, mas quem de fato é vivo, por onde ele passa, ele começa a tocar as pessoas. E as pessoas dizem assim, eu queria ser igual. Eu queria ser igual esse cara. Eu queria orar igual a ele, eu queria falar igual a ele, eu queria... Escuta, irmão, aonde você passar, eu quero profetizar que aonde você estiver, os jovens que estão na escola, quem está na faculdade, você no trabalho, aonde você passar, as pessoas digam assim, eu quero ser igual a você. Eu quero ser um crente igual você. Eu quero ter a vida de Jesus igual você tem. Eu quero amar as pessoas como você ama. Eu quero orar como você ora. Eu quero adorar como você adora. Porque a gente não vai ter uma imagem e a gente vai estar morto. Não! Nós somos uma igreja viva e uma igreja que ora e uma igreja que ama Jesus e uma igreja que de verdade não tem imagem, mas tem vida de Jesus em si.